Você é uma pessoa boazinha? Se você vem de um relacionamento com um narcisista, você vai dizer, sim, eu sou! Eu quero ser amada, eu quero ser adorada. E muitas das vezes nós deixamos de atender às nossas necessidades, àquilo que nós realmente gostamos, queremos, para atender a necessidade do outro. Às vezes também é considerado como codependência, mas nem sempre é codependência. É apenas que você está num relacionamento tóxico e que você tem que responder àquilo, aos anseios do narcisista, e você tem que deixar de ser aquilo que você é. Ser bonzinho não significa ser bom. Ontem mesmo eu terminei de assistir um filme, The Experience, que relata um experimento feito por um psicólogo, Stanley Milgram, que ele era da Universidade de Harvard. E ele estava fazendo experimentos nas pessoas com relação à obediência. E ele constatou que a maioria das pessoas faziam aquele experimento obedecendo, sendo que na verdade não haveria necessidade para aquilo. E ele conclui, na verdade nós somos todos como pets, subordinados e que queremos ser aceitos. Isso porque a gente vê muito aquilo que o outro fala. O que vão dizer de mim? Ah, mas a minha mãe pediu tal coisa. E muita coisa justifica as ilegalidades cometidas por pessoas que recebem ordens ilegais ou imorais de seus superiores hierárquicos. Aí você vai falar assim, ah, mas isso aconteceu muito no nazismo, com Hitler. Estamos vendo ultimamente também no nosso país acontecendo muito disso, e não apenas na profissão, mas sim na nossa vida familiar. Há muito pouco tempo, a mulher era submissa ao homem e tudo era justificado porque a mulher veio da costela do Adão e ela é subordinada, ela é inferior ao homem. Nada contra quem acredita nisso, mas eu não acredito. A doutrina espírita, ela vem de uma outra forma. Nós não acreditamos nisso, acreditamos que se hoje, por exemplo, eu vim num sexo feminino, na próxima encarnação, se for necessário para o desenvolvimento espiritual, eu posso vir no sexo masculino, e o espírito não tem sexo, então nós não podemos ser machistas nem feministas. Na verdade, nós devemos que lutar pela igualdade de todos, porque todos nós somos iguais. Só que não é bem assim que acontece. E quando se trata de relacionamento com o narcisista, nós queremos ser bonzinhos. Porque é isso que o narcisista fala para nós, que nós devemos ser bonzinhos. Ou seja, nós devemos deixar a nossa intimidade, o nosso pensamento, a nossa liberdade intelectual para fazermos todas as vontades do narcisista. Porque ele sim, que é um ser iluminado, é um ser de luz, é o centro das atenções, que apenas e tão somente as vontades dele devem prevalecer e devem ser realizadas. E ai de você, se você não realizar as vontades do narcisista. Bom, você já sabe, tratamento de silêncio, você vai receber várias indiretas, retas, é muito sentimento de culpa, toda a culpa é sua. Se o relacionamento tá indo mal, a culpa é sua, porque lá no início do Love Bombing o relacionamento era bom, então se tá ruim hoje, a culpa também é sua. É aquele bombardeio de culpa, culpa, culpa. E aí você fica pensando, poxa, mas eu fiz de tudo. Eu deixei de, por exemplo, estudar, eu deixei de comprar tal coisa, eu deixei de fazer tal coisa, eu abdiquei de mim mesmo. Eu nem sei mais quem eu sou, que eu não me reconheço mais, para poder sanar todos os desejos do narcisista, e nem assim está satisfeito. Não é o suficiente, não. Para o narcisista nunca é suficiente. E aí chega um momento do relacionamento, muitas das vezes a gente descobre que nós viemos de uma família narcisista ao descobrir que você está num relacionamento conjugal com narcisista. Aí você começa a questionar sua vida inteira, e é muito difícil quando nós conversamos, por exemplo, com um amigo. Ah, mas sabe o que é? É que minha família também é assim, a minha mãe, não sei o quê. E por mais que a sociedade, ela entenda, ela já saiba o que é o narcisismo, que existe a parte da psicopatia e muitas outras coisas, quando se trata de mãe, existe uma blindagem colossal. Eu sou mãe, mas não é só porque eu sou mãe que de um dia para a noite eu virei um ser de luz. Continua a mesma coisa. Sou um ser em desenvolvimento que estou aprendendo a cada vez mais, aprendendo muito com a maternidade, mas não é só por causa que eu, a partir do momento que
o meu filho nasceu de mim, que eu de uma hora para outra virei santificada. Não. Só que a sociedade ela faz exatamente isso. E as mães narcisistas, elas são blindadas por essa sociedade. A mãe narcisista, a partir do momento que você descobre que você não quer mais ser bonzinho. Porque, na verdade, o bonzinho, ele obedece ordens. Ele mata pessoas porque ele está sendo bonzinho, porque ele está sendo leal ao algoz. Então, ele é uma pessoa bonzinha. Ele se considera bonzinho. Nos julgamentos de Nuremberg, as pessoas que executaram os judeus, eles falaram, eu não fiz nada de errado, eu apenas estava cumprindo ordens. Da mesma forma, você está só cumprindo ordens do seu marido narcisista, dos seus pais narcisistas? Então, eu sou bonzinho. Só que Deus não quer pessoa boazinha. Deus quer bom. E o que é ser bom? É ser justo. É justo você, por exemplo, que é uma pessoa boazinha, você bater no seu filho porque o seu marido determinou? Ou para agradar seu marido? Ou para agradar sua esposa? Primeiro que a violência gera violência. Nós devemos sentar, conversar. É um ser racional. Nenhuma violência, ela educa. Muito pelo contrário. Ela se volta depois contra você. E aí, muitas das vezes, a gente, não, mas tô nem aí. É meu marido. Eu preciso agradar o meu marido porque eu sou boazinha. Eu preciso ser boazinha para ser aceita pelo meu marido, para eu continuar no casamento, para não ter divórcio. Aí depois o narciso fica falando, porque a nossa família você não pode destruir. O que será dos nossos filhos sem os pais? Olha quantos casais divorciados, filhos sem rumo, indo para as drogas porque não tem pai presente, porque não tem mãe presente. E aí você fica naquela culpa, não, eu não posso ter a minha própria vida. É assim mesmo porque a minha família já era assim, e daí você começa a fazer a comparação do seu atual casamento com a sua família, você vê que tá trocando 6 por meia dúzia e não faz sentido. Só que isso não está agradando a Deus. Você não está sendo justa, você está sendo covarde, você está sendo boazinha. E ser boazinha não agrada a Deus. Ser bom e justo, sim, agrada a Deus. Você está sendo bom, você está sendo bonzinho com seu filho a partir do momento que você acaba agredindo o seu filho para poder satisfazer as vontades do narcisista, seja mãe, seja pai, seja marido ou esposa? Eu vejo vários casos assim. Que, na verdade, as vítimas de narcisista, elas nada mais são do que marionete. E saiba que, a partir do momento, o narcisista, ele vai te azucrinar para você passar dos seus limites, que ele sabe que você é uma pessoa pacífica, que você tem o seu limite aqui, e ele vai te azucrinar para você passar dos seus limites e fazer coisas que você não gostaria de fazer. E depois vai falar que você que é violenta. Ele te provoca. E depois você fala assim, mas eu fiz porque eu estava te obedecendo. O que ele vai falar? Você fez porque você quis. Ninguém te colocou uma arma na cabeça para você fazer. E aí você fica pensando, meu Deus, é injusto. Sim, é porque você é boazinha. A partir do momento nós devemos colocar limites, até mesmo narcisista. Narcisista não é louco. Narcisista sabe exatamente aquilo que ele está fazendo e o porquê que ele está fazendo. Narcisista, ele não queima dinheiro. Se você falar para o narcisista pula da ponte, ele não vai pular. Mas ele vai te induzir a fazer isso, porque você é boazinha, porque você é marionete dele. Então, rompa essa bolha. A partir do momento que você começa a romper a bolha com o narcisista, lógico, o narcisista ele vai começar a escalonar, vai começar a ser mais grosso, mais estúpido, mas você tem que agradar a Deus, você não precisa agradar o narcisista. E seja firme. O narcisista vai vir depois com ironias, vai vir com inveja, com mentiras, com raiva, com sarcasmos, tudo para te colocar para baixo, para você se sentir um lixo e você tentar voltar para o narcisista, falar, não, realmente, você tá certo, eu que tô errada. Então, não seja boazinha. Boazinha não agrada a Deus. O que agrada a Deus é ser bom, justo e sábio. E narcisista é muito imaturo. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudarmos mais pessoas. Siga-me nas redes sociais em Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.